Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Oh alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna a fluxo. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor, e verás a luz divina ao brilhar, com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante, a morte venceu sobre a cruz, e vida eterna nos garante, se andarmos com Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor, e verás a luz divina ao brilhar, com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que há salvação para todo que nele confia e dele recebe o perdão. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor, e verás a luz divina ao brilhar, com fulgor resplendente
Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem recompensa da sua alma? Esta é uma pergunta do Salvador. O Salvador da alma sabe melhor do que todos o quanto vale uma alma. Por isso, ele deu a sua vida, sendo Deus. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. Porque, vamos repetir, ninguém melhor do que ele sabia e sabe o valor de uma alma. Isto quer dizer que uma alma vale mais do que o mundo todo, porque ele rejeitou o mundo todo por amor das nossas almas. Ouvintes, evangelizar não quer dizer também atemorizar as pessoas, usando a arma da morte, do inferno, que é a separação de Deus. As pessoas se tornam religiosas, na maioria dos casos, por questão social, tradicional e, consciente ou inconscientemente, procurando fugir do inferno, com medo da condenação eterna. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais seria o poder de Deus sem que aquele sangue puro e imaculado fosse derramado, não traz o homem a Deus através destes métodos, através da tradição, através da sociedade, da moralidade e muito menos do temor, do medo de enfrentar a condenação eterna. Portanto, evangelizar não é atemorizar as pessoas. Evangelizar não é levar as pessoas a ficarem dormentes, cauterizar as suas consciências e oferecer uma vida acomodada para elas. Mas também não é atemorizá-las, causando medo nelas, prendendo assim as pessoas em uma maneira de pensar que determinada igreja, determinada organização tem, porque se não pertencer a ela, irá para o inferno. Se não pertencer àquela outra, vai se perder, vai para o inferno. Isto é falso. O pregador que sustenta o povo após si, através deste método, ele é um falso pregador. O pregador que sustenta o povo ao redor de si através de vantagens, prometendo vida acomodada e preocupando somente com o estado físico e social das pessoas, é falso também. Jesus Cristo é o único verdadeiro, porque Ele atendeu os dois casos. Ele reúne-se toda a plenitude da divindade. Ele tem tudo o que o homem precisa, tudo o que a humanidade precisa, está nele. Na verdade, até a saúde do físico. Mas antes de tudo, o principal que ele deu valor, a alma que vale mais do que o mundo todo. Então, evangelizar não é atemorizar, não é acomodar, é, porém, advertir
redarguir, exortar, porque toda palavra inspirada serve para divertir, mostrar as consequências fatais da rejeição à verdade. O verdadeiro evangelismo anima, consola, porque o verdadeiro evangelismo é um ministério do Espírito Santo na igreja. E ele é consolador. Ele corrige, o verdadeiro amor é corretivo. Não existe verdadeiro amor sem que seja corretivo. Esse método de criar moderno não expressa amor. Não é o verdadeiro amor. Isso são meios de desabafos sociológicos que o homem tem procurado descobrir para não causar revolta nos filhos. Mas a Bíblia, o grande sábio, nós temos aqui na nossa história o grande Rui Barbosa, do qual nós nos orgulhamos. Nós temos muitos outros, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas nenhum deles chegou aos pés de Salomão. Ele disse: açoita o teu filho com vara. Ele não disse: espanca. Tudo tem um centro, tudo deve ser com sabedoria. Mas o verdadeiro amor é corretivo. É preferível uma mãe corrigindo seu filho, depois de aconselhar, depois de lhe dar a oportunidade, conversando com ele, com aquela menina, e lhe corrigir, do que amanhã termos que vê-los espancados pelo mundo, açoitados pelo mundo. Portanto, amor é corretivo. O amor de Deus é corretivo. A Bíblia diz que Deus corrige e açoita aquele a quem Ele ama, aquele a quem Ele toma por filho. Veja Hebreus capítulo 12. Ora, se Deus faz isso com seus filhos, muito mais nós com os nossos filhos. Isto é, a mesma coisa, não muito mais. Porque Deus corrige, açoita, é a linguagem bíblica, a quem Ele toma por filho, a quem Ele ama. Aos Hebreus 12, leia este capítulo. E se nós não somos corrigidos por Deus, nós somos bastardos, não somos filhos originais de Deus. Você não vai corrigir uma pessoa, um filho que não é seu. A mesma coisa faz Deus. O Evangelho é correção. O Evangelho é mostrar as consequências da liberdade errada que a mocidade quer. A moça, o moço, a criança, sendo criada sob o temor de Deus, com respeito aos pais. E que tal uma igreja que assalaria um homem para pregar segundo o que ela pensa? Paulo disse que isto viria a acontecer nos últimos dias, que tendo comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si conforme as suas próprias concupiscências. Doutores são ensinadores, mestres, que ensinariam, amontoariam para si. Oh, meus amados, aqui está uma grande verdade. O que é evangelho? O que é igreja? O que é a palavra de Deus? Advertir, redarguir, exortar, consolar, animar, mostrar a recompensa da obediência, a recompensa eterna. Vejam aqui no Salmo 90, na Bíblia católica deve ser Salmo 89. Na Bíblia chamada protestante é Salmo 90. A duração da vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado,
pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. A duração da vida é de 70 anos. Alguns chegam a 80, mas a estatística não dá isso mais. Não. O homem está morrendo, em média, em determinados países, com 30 anos de idade. Outros com 40 anos de idade, o que corresponde a uma geração. Agora vejam, 80 anos. Vamos chegar até os 80, já com cansaço, enfado, olhando para trás, às vezes deixando um nome na história e tudo mais, mas tudo passa, como diz a palavra, como a erva que de manhã está florida, mas de tarde está seca, pronta para o fogo. Isto é desânimo? Isto é atemorizar? Eu não quero prender ninguém a mim, mas o Espírito de Deus tem nos colocado neste lugar, neste terrível lugar, para dizer: vamos olhar um pouquinho além disto. Vamos deixar todas as coisas terrenas. Depois, após o reino de Deus e sua justiça, e veríamos como as nações seriam transformadas. Veríamos como essas indústrias de veneno, veneno moral, veneno físico, mesmo com o nome de remédio, desapareceriam do mapa. Mas é justamente o que vai acontecer. Justamente o que vai acontecer. Quando Deus introduzir o seu reino na terra, antes, daqui uns dias, cumprir-se a metade da última semana das 70 semanas de Daniel, os 3 anos e meio da grande tribulação aqui na terra, Deus terá arrebatado seu povo eleito, a sua noiva, que atendeu o Evangelho, que mostra as consequências fatais do pecado, da liberdade da carne. Esses que creram na mensagem do dia estarão 3 anos e meio numa cidade de ouro, de jaspe luzente, nas bodas do Cordeiro. Este é o casamento da igreja noiva com o Cordeiro, que é Cristo. Sim, por 3 anos e meio, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, o mundo estará em grande tribulação, e Deus estará tratando exclusivamente com os judeus, através das suas 2 testemunhas, Elias e Moisés, Apocalipse 11. Mas esta noiva subiu, ela desapareceu da terra. Este povo que aceitou o julgamento da palavra aqui, 1 Coríntios 11, pelos últimos versículos, para não ser condenado com o mundo. Aqui está a advertência de Deus. Mas seriam somente 3 anos e meio nessa cidade, onde uma lavadeira pode entrar ali com um corpo glorificado. Não é mais aquela velhinha de 90 anos cansada. É um jovem corpo, não mais sujeito ao espaço, não mais sujeito a transporte, não mais sujeito aos dias que vão se passando, não mais sujeito ao tempo, portanto. Agora, somente 3 anos e meio depois termina? Não. Desceremos para reinarmos com Cristo no milênio. Milênio não é apenas 80 anos de idade, deixando um nome na história, deixando muitas fazendas para os filhos brigarem, e coisa e tal, e etc. Milênio não é isto. É 1000 anos. Os mansos herdando a terra. Toda a terra pertence a nós, sem fronteiras, sem diferença de línguas,
sem cercas, sem escrituras. Isso está lavrado no cartório divino pelo sangue do Cordeiro. Ela foi comprada pelo bom preço. Mas seriam somente 1000 anos? Bom, de 1000 para 80 é muita diferença. São 920 anos de diferença. Um homem chegou a durar quase 1000 anos aqui na terra, Matusalém. Mas ele não pôde ir ao milênio. Ele não pôde ir aos 1000 anos. Mas a coisa foi baixando por causa do pecado. E a degeneração da raça não permite nem ir aos 80 mais. O vício não permite. A perversão do sexo não permite. Apesar, a pretexto, não obstante, a ciência evoluir a cada instante que passa. Mas depois do milênio, quando nenhuma semente de mal, quando nenhuma fibra, nenhum átomo para explodir pecado, morte nessa terra, será eliminado pelo poder de Deus, depois do julgamento do trono branco. Então é eternidade, 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 eternidade sem fim. Um corpo que o homem deseja, sem precisar de avião, sem precisar de carro de luxo ou simples, sem precisar destas casas cheias de lagartixas, de morcegos, de pulgas, de percevejos, sem precisar desta matéria inflamada, cheia de pus, sem precisar destas coisas num corpo glorificado. Merece ou não aceitar humildemente a advertência de Deus, a correção de Deus agora em troca de todas estas coisas tremendas, eternas? Não deixe os dias passar. Aceite agora pela fé a mensagem que te prepara, que te corrige, que te fere, que te exorta para os 3 anos e meio das bodas do Cordeiro, para o milênio e para a eternidade. Os dias vão passando, eu vou firme caminhando, proclamando a salvação, dizendo ao pecador que Jesus é o Salvador e transforma o coração. Vou levando a minha cruz, muito alegre com Jesus, pelo seu imenso amor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei vencedor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei vencedor. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Com Jesus sempre ao meu lado, protegendo-me do mal. Por isso tenho alegria, vou marchando. Que o Senhor Deus cele com o Espírito Santo a decisão, a aceitação de seu coração para essas verdades que têm sido ditas nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você.
ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Breve vem um grande dia em que lutas findarão. Segui-lo sempre após.
você nasce como um humano, os traços naturais de um ser humano te seguirão. Você não irá morar em uma árvore, tentar voar com seus braços, como se fosse um pássaro, entendendo que aquilo são duas asas, ou algo assim. Os atos normais de um ser humano são reconhecidos com um bom senso, que aquilo combina perfeitamente com o senso humano. Os atos normais de um ser humano seria trabalhar, casar-se, ter uma família e fazer estas coisas. Isto é natural. Seres humanos normais. Porque você nasceu humano, dotado de instintos humanos, sentidos humanos, e por isso vive como um humano. Então, quando você é um cristão, nascido no Espírito de Deus, você naturalmente toma os atributos de Cristo e tem atos normais de um cristão. Assim como você tem atos normais de uma pessoa humana, você terá também atos normais de um cristão. Agora, para sermos filhos de Deus, é necessário que nascemos no Espírito de Deus, o que significa o novo nascimento. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. A Bíblia nos mostra isto, e o mundo está testificando. As atitudes, as maneiras dos homens e das mulheres procederem, testificam que de fato isto é verdade, que somente uma pessoa nascida no Espírito de Deus tem atitudes de cristãos. Podemos ser educados, termos formalidades, ética social, tudo mais, mas isso ainda não quer dizer novo nascimento. Isso não quer dizer cristão. Mesmo os atos normais de um ser humano estão mostrando que o homem tem perdido a sua mente, bem como a mulher também. O pudor é coisa que é chamada já era, entre aspas. Mas isto prova que as pessoas têm perdido o verdadeiro senso de um ser humano. Porque é humano tentar se cobrir, se vestir. E algum tempo atrás, se uma pessoa tentasse se despir, ela seria levada para o manicômio. Ela seria presa como uma débil mental. Mas o profeta de Deus profetizou, e isto tem se cumprido, que essa demência varreria o mundo. E quando o mundo vê uma pessoa com atitudes, com métodos, com regra de vida cristã, então aquela pessoa é que se torna uma louca para o mundo. O mundo diz que ela está demente, está atrasada,
qualquer coisa está acontecendo, que ela é menos esclarecida, que ela é um robô de alguém, de algum líder religioso e coisa assim. Mas está provado, meus amados ouvintes, meus preciosos irmãos, filhos de Deus, que quando o homem, a mulher, quando a pessoa é uma cristã, é um cristão, nascido no Espírito de Deus, naturalmente esta pessoa revelará e expressará os atributos de Cristo. A vida é revelada quando a criança nasce. Ela estava encoberta e ela foi revelada. Isso quer dizer, veio à luz. Daí então, nós termos a necessidade da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Filho vir à luz, ao nosso coração, no nosso coração, no nosso entendimento. Para tanto seria necessário um profeta, o qual Deus pudesse usar na revelação do único livro que foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem escreveu através de um escriba chamado João, o apóstolo São João, considerado o apóstolo do amor, o divino. Mas não foi apenas uma inspiração de João como os demais livros, que são, na verdade, inspirados pelo Espírito Santo. O Apocalipse foi uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo a João, mostrando todos aqueles símbolos, dizendo-lhe: escreva isto, escreva aquilo, escreva isto outro. E logo no início do livro está escrito: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que este livro é uma profecia. Sim, é uma profecia. Não é a história da vida de João. O livro de Apocalipse não foi escrito simplesmente para nos deixar uma experiência do apóstolo, o seu exílio para a ilha de Patmos, no mar Ageu. Não. O Apocalipse é mais do que isto. É a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras que a igreja teria, os 7 períodos da igreja. Olha como ele se ocupou logo nesse primeiro capítulo, com a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, por último, representando a era em que estamos vivendo. Então, é uma profecia, o Apocalipse, do que aconteceria com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo durante os seus 7 períodos. Seria a manifestação do Cordeiro com 7 pontas, com 7 olhos, com 7 espíritos, que seriam 7 mensageiros enviados respectivamente em cada era. Então está aí, é uma profecia o livro. Desde que é uma profecia, então necessita-se de um profeta. Porque somente um profeta pode profetizar, pode revelar uma profecia. Considerando que Apocalipse é uma palavra grega, que vem do grego, que quer dizer tirando o véu.
Então, necessita-se de um profeta profetizado nesta mesma profecia, neste mesmo Apocalipse, nesta revelação. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, fala que nos dias do sétimo anjo, o mistério de Deus seria cumprido. Cumprido quer dizer revelado, mostrado. Quando as promessas, quando a profecia que uma virgem conceberia se cumpriu, o Filho de Deus se revelou ao mundo. A virgem concebeu, então aquilo se cumpriu. Aquele mistério se cumpriu. Agora em Apocalipse 10 está dizendo que nos dias do sétimo anjo se cumpriria o segredo de Deus, o mistério de Deus, essas profecias. O livro da profecia seria aberto e ele compreende todas as Escrituras. Ele vai mais além do que isto. Mas o conhecimento teórico apenas destas coisas não resolve. Ele tem um objetivo de Deus em si, não de formar matéria controvertida, para que os teólogos de tal ala diferente quebrem a cabeça com ele. Isto é ousadia. Isso é como esquiar em cima de gelo fino. Isto seria somente para um profeta, pois se trata de uma profecia e não poderia ser nunca uma matéria controvertida, desde que os homens reconhecessem a verdade sobre o assunto. Isto não é para nós, isto é para quem Deus enviar. Não é para um mais sábio, um mais entendido, para um escritor daqui chocar com o outro dali acerca do Apocalipse, porque nenhum deles combina, embora respeitam-se mutuamente pareceres conforme seus acordos dogmáticos. Mas vamos lembrar mais uma vez o significado desta palavra que vem do grego, revelação. É Apocalipse. Quer dizer, tirando o véu. Tirar o véu ilustra perfeitamente. Pode ser ilustrado através daquele espetáculo que um escultor promove, mostrando a sua obra esculpida, expondo-a aos espectadores. Aquela obra fica coberta. Depois de terminada, ela fica coberta. A obra foi consumada, mas ficou encoberta, portanto, aos olhos dos homens. Mas quando chega o determinado dia de ser revelada aquela obra, então é um descobrimento. Tira-se aquilo que está cobrindo, revelando o que previamente estava escondido. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esta oração é de Jesus Cristo, o próprio autor do livro. Agora, o descobrimento não é somente a revelação da pessoa de Cristo, porque você nunca chamaria Jesus Cristo de segunda pessoa se você pudesse ter esta revelação de Cristo, de quem é Jesus. Nesse livro da profecia ele diz: eu sou o Alfa e sou o Ômega. O que quer dizer o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele nunca se identificou como segundo, embora sujeitando-se a este ofício de filho. Deus, em forma de Deus, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, mas nunca ele disse: eu sou a segunda pessoa. Ele diz: eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículo 30. E se você ler alguns versículos antes do versículo 30 de São João 10,
você vai constatar que as ovelhas que estão nas mãos de Jesus estão nas mãos do Pai. É a pessoa de Cristo, mas isso não é suficiente. Nós temos aí os unicistas, tão separados de Deus quanto os trinitarianos. Isso não é o bastante, mas a revelação de suas obras durante todas as eras, era por era, nos mostraria o mal que assolou a era passada, nos mostraria a mensagem que deu vida naquela era para os crentes verdadeiros, mas não nos deixaria também inércios, acomodados e descansados somente naquilo que Deus fez na era passada, esperando como alimento o maná de ontem. Não. Se tivermos a revelação das eras, nós não vamos satisfazer somente com aquilo que Lutero realizou, pregou, nem tampouco somente com o que Wesley fez, ensinou, muito menos com os dons espirituais. Nós chegaremos a este novo nascimento, que é dar à luz o Filho. É a vida do crente, da igreja, como a obra máxima que está escondida ao mundo, sendo revelada. Jesus foi revelado ao mundo, mas quem pôde vê-lo? Quanto mais sábio acerca de Deus, menos puderam contemplá-lo como Deus. Disseram que ele tinha Belzebu. Quanto mais simples, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, qual é a obra do Senhor Jesus Cristo durante as eras? É compor para si, gerar para si durante esses períodos um corpo de crentes que é chamado esposa do Cordeiro. Uma igreja que descansa não em poder humano, mas uma igreja que viesse estar estabelecida sobre a revelação. Por isso que ele disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto não quer dizer que ele estava edificando uma igreja sobre Pedro e nem sobre sua própria pessoa, mas sobre a revelação de sua pessoa. Sobre a revelação de sua palavra é que a igreja é estabelecida, é edificada. É sobre o poder de Deus, vindo os ventos, as tempestades, as portas do inferno abrindo. Para enganá-la, não prevalecem contra ela, porque ela está edificada na revelação do Senhor Jesus Cristo. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pois nunca pecou. Isso nos fala do poder salvador de Jesus Cristo, mas também nos fala do seu poder de nos sustentar como salvos, sem precisarmos, sem necessitarmos do lenitivo carnal mundano que Satanás tem oferecido para os homens. Ele manifesta o seu poder arrebatador, vindo buscar esta igreja que está estabelecida sobre a revelação de sua palavra. Deus te abençoe, ouvinte amado, que crê de coração nesta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão.
aqueles que vêm sorrindo pelo caminho, cantando alegremente como as aves que vão para o ninho. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão no caminho? Senhor, eu quero segui-los, tu não me deixes ficar sozinho. Já não me serve, a minha alma está soluçando. Senhor, tu não me deixes ficar no mundo sempre penando. Senhor, quem são aqueles em vestes brancas vão no caminho? Senhor, eu quero segui-lo, tu não me deixes ficar sozinho. Também ser um deles, ter felicidade no coração, seguir aquele caminho sem sofrimento e de salvação. Senhor, quem são aqueles que em vestes brancas vão no caminho? Senhor, eu quero segui-lo, tu não me deixes ficar sozinho.